Pessoal, quando nós falamos da questão de uma construção, de uma edificação duradoura, estamos falando de uma premissa onde essa edificação ela está edificada na rocha e não na areia. Porque quando eu tento construir algo e fazer isso vir a fluxo, eu posso fazer isso numa arregimentação rochosa, no sentido de uma base sólida para esse levantamento, ou eu poderei fazer, na verdade, sob um levediço, onde ao menor sopro de um vento, isso vem a ruir e não se mantém de pé. E quando nós falamos de uma edificação na rocha, estamos dizendo do interesse do Cristo, visto que o Cristo, ele é, consoante ser o governador planetário, conforme foi trago por Emmanuel, que há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, aproximadamente, elaborou esse orbe, ali como co-criador. E, em sendo assim, existe uma hierarquia para nós, enquanto terráqueos, que tem no Cristo o nosso modelo e mestre e guia. E modelo é uma coisa, guia é outra. Jesus é tanto o nosso modelo quanto o nosso guia. Tipo, eu vou fazer uma viagem para a Terra Santa. E aí, nessa caravana que vai, existe um guia ali que nos recebe e que vai visitar os locais, nos dando orientação do que encontra ali. Às vezes vai ter algum tipo de apresentação específica que precisa de comprar um ingresso, ele já explica que tem que ir no dia seguinte em tal horário, porque se for antes não consegue. Se precisa chegar num dado local e passar por uma ruela, não dá certo por causa do condicionamento, ele já explica que existe uma outra atalho para chegar no mesmo local e mais rápido. Enfim, esse guia, ele vai otimizar nosso tempo, nos orientando nessa viagem. Mas pode ser que esse guia, ele, pela sua conduta nobre, ele também seja um modelo a ser seguido. Mas pode ser que esse guia, ele fuma, ele tem um palavreado chulo. E, em sendo assim, ele é o nosso guia para aquela viagem, mas não poderíamos tomar como modelo. E isso mostra que alguém pode ser guia e não ser modelo. Mas quando a gente fala que Jesus é guia e modelo, consoante Kardec vai trazer na codificação, isso significa que Jesus, ao mesmo tempo que ele guia para o caminho que devemos ir, com o seu testemunho, a sangue, ele nos dá a rota, a placa por onde devemos ir, da pegada de sangue do seu testemunho. Ao mesmo tempo, Jesus, ele é um modelo de conduta. Daí que, quando a gente pega a vida de Jesus, aquilo que ele falou, pensou, viveu, a gente tem em Jesus um modelo a ser seguido. E Jesus, além de ser o nosso guia, o nosso modelo, o ser mais perfeito que Deus nos mandou no orbe terra para nos conduzir até Ele, por isso Jesus vai dizer que Ele é o caminho, verdade e vida. Além de Jesus ser tudo isso, Jesus, ele é o governador planetário, aquele que recebeu a incumbência de elaborar esse orbe para os espíritos tantos quantos seriam tragos para cá
para avançar na sua romagem evolutiva sob a tutela morável do Cristo de Deus. Em sendo assim, quando a gente fala daqueles luminares que passaram pelo orbe Terra e que deixaram exemplo de vida, escrito, palavra, nós consideramos todos eles e os temos em alta conta, mas o Cristo, por uma questão de hierarquia, ele vem antes. É para o Cristo que nós devemos olhar, para o desejo do Cristo e para aquilo que vem do Cristo para nós. Para que nós não corramos o risco e caiamos na armadilha de, em admirando em alguém, aquilo que esse alguém escreveu, ou mesmo a sua trajetória, tiremos o olho do Cristo, porque o Cristo continuará sendo o nosso modelo e aquele o qual nós precisamos imitar a todo momento. Nós precisamos realmente nos esforçar para pensar como Jesus pensava, falar como Jesus falava e agir como Jesus agia. E, em sendo assim, quando a gente considera que Jesus ele esteve entre nós e deixou esse mapa para nós, porque por mais que ele não tenha deixado um livro escrito, as vibrações do testemunho do Cristo ele fez chegar até nós. Por isso que eu posso hoje, em meio a uma atitude que eu vou tomar, onde eu vou alertar alguém acerca de um consumo do açúcar. Nessa atitude que eu vou tomar de fazer esse alerta para esse alguém, eu posso imaginar como Jesus faria no meu lugar. Se Jesus estivesse me assistindo, ele aprovaria essa minha atitude? Se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria como eu fiz? Qual atitude que eu devo ter aqui que vai ser aquilo que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Eu consigo fazer essa associação porque Jesus chegou até nós o seu testemunho. Seja através do que foi escrito, seja através das próprias vibrações que morreram ao longo desses séculos e continuam mais vivas do que nunca. E pelo contrário, até se fortaleceram e nos esparge hoje com esse areal. As diversas formas que Jesus usa para nos mostrar quem ele é e o que ele faria no nosso lugar. Então, esse arsenal nós temos. Porque poderia ser alguém que veio há 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos um pouco, né, que nós estamos em 2025, fez algo importante que poderia ser seguido e deveria, mas aquilo ter se perdido. Conforme vai dizer, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no recorte do tópico, no último recorte do tópico 9, em que vai dizer que a palavra do Cristo ela é salvaguarda da vida celeste, da bênção. E o que acontece? Tudo que seja social, religioso, político ou humano, que se apoia na palavra do Cristo, vai ser tomada por uma estabilidade, como a casa construída na rocha. E o que acontece? Esse alguém que tenha vivido há mais de 2.000 anos entre nós, encarnado aqui entre nós, e deixou um testemunho importante, mas que pode ter se perdido no areal do tempo, ou ter naufragado, talvez porque não estava apoiado em Cristo. Se não está apoiado em Cristo, naufraga. Mas, mesmo não se dizendo cristão, talvez ele estava mais próximo do Cristo do que eu, que sou cristã e me digo cristã. E pode acontecer de ele ter deixado um testemunho importante seguir, que nesse caso Jesus dá um jeito de fazer chegar até nós, mas pode ser algo que, por não estar embasado na vibração do Cristo, tenha se perdido. Daí hoje,
numa atitude que eu tenho, eu não consigo evocar o testemunho desse alguém, Márcio, que estava lá atrás, há mais de 2.000 anos atrás, e deixou algo importante, porque houvera se perdido. Então não tem como eu evocar isso e usar isso para minha atitude hoje. Mas com Jesus não. Porque Jesus, ele fez a sua própria vibração chegar até hoje. Por ser dele que promana a luz, o amor, a bênção, a paz. Daí que cada um que deseja seguir após Jesus tem esse manual, esse mapa do tesouro do Cristo, e consegue imaginar como Jesus agiria no seu lugar, se desejar fazê-lo. E isso, gente, vai dizer só a gente vai falar nesse recorte aqui, da estabilidade nas coisas da vida terráquea, tranquilidade e paz que promana de viver a verdade da palavra de Jesus. Quando eu quero corrigir meu sentimento, intensificar a minha luz, lavar meu pensamento na fonte diária de Jesus, refazer meu emotivo, em sendo assim, aquilo que se apoia no Cristo, isso é perene. Pode vir a tempestade que for, porque nós temos em Jesus esse modelo. Por mais que tenham passado outros que nos ajudaram nesse caminho bonoso, todos eles estavam seguindo Cristo. Aqueles que foram bem-sucedidos moralmente, desde lá da primeira hora cristã e até mesmo antes, em que muitos vieram em nome de Jesus para poder preparar o orbe terra para o que viria, até para a vinda do Cristo mesmo. E se a gente pegar cada um, fazendo o recorte específico da primeira hora cristã ali, João e Maria de Magdala, Zaqueu e outros ali que formaram aquela primeira hora em testemunho e fidelidade, eles estavam seguindo Jesus e por isso puderam nos deixar o seu testemunho e ao longo dos anos trazer para nós edificações que permanecem. Porque tem algo curioso, gente, que é o seguinte: pode ter passado um espírito que encarnou aqui no orbe terra ao longo desses 2.000 anos que a gente nem sabe o nome. Nós não damos notícia que ele passou por aqui, mas ele foi fiel a Jesus. Por isso que o que ele deixou de bom é multiplicado. Mesmo que eu não saiba o seu nome, eu não tenha uma notícia da sua biografia, nos anais da história do cristianismo ele não apareça, mas ele tendo sido fiel a Jesus, o bem que ele plantou é multiplicado pelas mãos de Jesus. Nós poderíamos dar um exemplo de alguém que, no caso, diferente desse anônimo, é conhecido, que é Chico Xavier, que com os seus 550 livros publicados, aí fazendo uma compilação inicial, porque existem outros livros sendo publicados a partir daquilo que ele houvera deixado, nós temos aí pelo menos uns 600 livros tragos pela sua psicografia ínclita. Mas quando a gente percebe o testemunho do Chico de ter sido fiel a Jesus, que essa é a questão, não é o que eu fiz ou deixei de fazer, é o testemunho que eu dou em termos de ação, de fidelidade ao Mestre. Naturalmente que aí seria o que eu fiz ou deixei de fazer enquanto um testemunho no bem. Se eu deixei um testemunho no bem e não um testemunho do mal. Mas, em sendo assim,
pela vida do Chico, o testemunho vivido que ele deixou, a gente percebe como as obras dos livros que ele deixou estão multiplicando, orbe afora. Tanto a questão da publicação novas, em novos capas, em novas agremiações por conteúdo, como que isso pipoca aquilo que ele deixou, em novos idiomas, porque não parou com a morte dele. Isso é multiplicado. Por quê? Porque como ele saiu daqui fiel a Jesus, o próprio Cristo trata de multiplicar o bem. Da mesma forma, se eu tenho um testemunho no mal e deixo coisas malévolas, o próprio Cristo cuida de fazer isso dissolver, mesmo que demore tempo. E daí a gente mostra a nossa responsabilidade com aquilo que nós deixamos, de ação, de palavra, de pensamento. Quando a gente pega um orbe em que existem aqueles que emulam as coletividades, ao materialismo, ao suicídio, ao eutanásia, ao aborto, à loucura, a responsabilidade que esses indivíduos estão assumindo é muito grande perante a lei de causa e efeito. Inclusive, quando nós falamos, a própria questão de fachada, de atitude, que muitas correntes filosóficas, seja na religião que for, dizem que aquilo é premissa e obrigatório para se dizer que aquele espírito está sendo fiel a Jesus. Consoante Kardec, ele vai trazer em Céu e Inferno, no recorte em que ele comenta o desencarne de diferentes grupos de indivíduos classificados de acordo com a moralidade, os espíritos felizes, que ele relatou ali o desencarne de cada qual, nenhum deles tinha uma obra grandiosa, materialmente falando, de auxílio a quem quer que fosse. Naturalmente que nós sabemos que tem aquele que vai ser chamado a erigir um templo, uma obra ciclópica, como nós temos ali do médio Divaldo Franco na Bahia, a Mansão do Caminho, que é monumental, é uma colônia na terra ali de atendimento que já tirou milhares de famílias da miséria. E ali tem tanto desde o pão básico até faculdade, o ensino, o PERSI, atendimento médico, odontológico, psicológico e a parte espiritual, que é a base. Então ali a gente tem uma obra ciclópica, colossal de atendimento, que distribui tanto o pão material, quanto o pão da oração, quanto o pão da instrução. Mas ali nós estamos falando de um chamado que aconteceu para esse médium nessa romagem a que ele foi fiel sob a mentoria de Joana de Ângeles, que nós sabemos é Joana de Cusa, que lá atrás, a primeira hora cristã foi aquela que em torno do ano 60 foi presa junto com seu filho para ser queimada, e sobre o pedido, a imploração desse filho para ela renunciar o Jesus como mestre, ela fala para ele calar, porque Jesus, que era puro, não tinha desdenhado da cruz, e não seriam eles que seriam fazer isso. Então a gente tem ali nela o maior exemplo de fidelidade. E é esse mesmo espírito que hoje mentoria de Divaldo Franco e fizeram essa propalação bendita ali no Gemal da Bahia, ali em Salvador. Mas nós teremos aqueles espíritos que não vão ser chamados a erigir uma obra desse tipo, mas que vão receber outros tipos de incumbências que, se o desejo deles for fidelidade a Jesus, eles vão seguir felizes o que tiver sido proposto para eles. E Kardec, ele dá esse recorte quando fala do desencarne de espíritos felizes, porque nenhum dos exemplos que Kardec deu eram de espíritos encarnados que tinham feito uma construção de uma obra, de um orfanato, de um hospital, de uma escola.
mas espíritos anônimos, cuja elevação espiritual dizia da ação que eles tinham no bem e que os alçaram, inclusive, para ir para outros mundos, porque teve um relato de uma das que desencarnou ali, tida como espírito feliz, que ela era casada e fabricava boneca para vender. O marido veio a falecer, ela continuou fabricando boneca para vender, mas passou por muita dificuldade financeira, veio a ficar cega, mas continuou nesse trabalho de fabricar boneca. Quando ela desencarnou, olha a elevação desse espírito, porque eles foram trocar uma figurinha com ela e ela falou: olha, eu não vou poder retornar para a Terra, porque eu estou sendo chamada a ir para um orbe outro. Então ela explicou que ela estava sendo levada para um orbe superior moralmente ao da Terra. E veja a simplicidade da sua trajetória. Mas que a grandeza da sua alma se derramou nos detalhes daquilo que ela viveu e soube ser fiel a Jesus nisso. Por isso que quando nós temos uma ideia que para eu estar sendo fiel a Jesus eu tenho que atender a determinada fachada, é um pensamento materialista. E isso acaba confundindo as multidões. E as pessoas se perdem do essencial, daquilo que de fato Jesus está pedindo delas. Nós temos um outro exemplo que é de Maria de Magdala, que na época que ela esteve com Jesus, ali na primeira hora cristã, ela tinha vindo, gente, do Meretriz. A vida dela era um poço de vício que tem todo o seu reverberar nas engrenagens sutis da alma e que acaba tornando moroso e atrasando a força que o indivíduo precisa desenvolver para vencer o próprio sensualismo, para vencer o próprio orgulho, para vencer o próprio egoísmo, para vencer a própria vaidade. E ela quis tanto, ela amou tanto, que quando ela teve a primeira troca de olhar com Jesus, foi o suficiente para largar a sua vida, que ela tinha até ali, de dependência, de sombra, enquanto a forma como ela ocupava o seu tempo e ganhava o pão de cada dia, onde inclusive ela se tornou instrumento para a traição de muitos homens que iam ali no seu bordel e que se implicavam na traição com a mulher dele que estava em casa, até com a própria questão de ter contribuído com o vício de muitos que frequentavam ali, inclusive patrícios romanos da alta sociedade ali da época, costumavam frequentar o seu bordel e tudo o que implicava as consequências disso para os outros que acabavam fazendo esse frequentamento. E ela então, mesmo em meio a esse abismo de lodo em cima dela, quis tanto que desenvolveu uma força heróica que fez ela se tirar daquela situação, dar tudo que ela tinha e passou a seguir Jesus. E fez um caminho tão ínclito, inclusive ela é considerada o maior exemplo de regeneração ali da primeira hora cristã. Ela é tida como esse baluarte mesmo, que ela, quando Jesus ressuscita, a escolhe para propalar sua boa nova. Daí nós podemos imaginar o que é a responsabilidade de distribuir as informações da ressurreição de Jesus, levar isso aos 7 elos,
propagar a boa nova que foi incumbido para ela, e como ela deu conta disso heroicamente, com maestria moral. Porque quando aconteceu de Jesus, ele deu desencarne, depois ele ressuscitou e elevou, mas continuou conosco energeticamente, Maria de Magdala, vai acontecer que ela desejou ir estar junto com os apóstolos, porque aí Pedro iniciou a Casa do Caminho ali em Jerusalém, com João e Tiago, e ela queria estar ali, junto, para trabalhar, ajudando o populacho necessitado da sorte. E teve a porta fechada. Pedro ficou com receio pela vida que ela tinha levado antes de conhecer Jesus e não aceitou ela ali, trabalhando com eles. A gente sabe que tinham mulheres, crianças que ajudavam eles nos trabalhos que eles faziam. Inclusive, às vezes, alguém que convertia ao cristianismo, que tinha mais posses, e doava para ser usado para dar o pão ao necessitado. E ela não foi aceita ali. E ela, então, vai para uma área de leprosos e ali ela começa a propalar a Boa Nova. Na verdade, ela estava continuando a fazer isso, porque ela tinha feito desde a ressurreição de Jesus, ela foi aquela que propalou a Boa Nova, desde o primeiro instante ali do Cristo ressurreto, considerando que ela já caminhava com Jesus antes. E em poucos anos ela fez essa elevação e entendo distribuído esse pão da instrução ali enquanto com Jesus, depois que ele ressuscita, ela continua fazendo isso, e depois que ela não é aceita junto com os seguidores de Jesus, ela continua fazendo isso. Então ela não para, não importasse o que vinha em cima dela de tempestade e de porta fechada, ela não se deteve e heroicamente reconstruiu o próprio destino de uma tal forma que, enquanto ela esteve ali com os leprosos, ela foi instrumento do bem para eles, levando o pão da instrução, as falas da qual ela houvera ouvido da boca de Jesus, da intimidade que ela tinha construído com ele, no alto de uma montanha, num riachoso, numa pedrola. E ela, então, derrama isso ali, junto àqueles leprosos, que têm as suas vidas transformadas. Houveram aqueles que, sensibilizados pelo seu testemunho, se uniram a ela, ajudando também com posses materiais para levar o pão e o penso àquele populacho leproso. Inclusive, Zaqueu, que num primeiro momento do encontro com Jesus, ele doou metade dos seus bens aos pobres e restituiu 4 vezes o que ele houvera tirado de alguém financeiramente. Mas depois que teve a ressurreição de Jesus, Zaqueu, ele deu tudo e largou a vida de cobrador de imposto, porque esse tipo de vida era irregular, porque o cobrador de imposto naquela época, ele tinha que assumir uma conduta de ladrão para atender o interesse humano. E Zaqueu, sabedor disso, abandona esse trabalho, numa época em que não era simples arrumar trabalho. Se abandonar um significaria você passar fome, e ele logo reiniciou uma outra atividade, deu jeito de aprender e passar a viver de uma outra atividade que foi a parte de fabricar utensílios para o lar. E aí ele pega e se une a Maria de Magdala, que é a Madalena, e vai para esse populacho ali que ela estava, e com os bens que ele ainda tinha, porque muitos ele doou, terreno de aluguel que ele tinha, que ele ganhava aluguel, ele doou para quem morava. Ele foi distribuindo e foi junto ali com Madalena, e o que ele ainda tinha, ele doa para comprar o gênero alimentício, o remédio para aqueles que estavam ali. Então, ajudando Madalena nesse trabalho ali com os leprosos. Então, isso mostra que outros se uniram ao trabalho dela. Então, a gente percebe o testemunho que ela foi capaz de continuar dando, que atraiu outros para ajudá-la nesse trabalho. E foi fiel e não parou, avançou no seu caminho
de seguidora de Jesus e continuou auxiliando ali aqueles populares até o derradeiro momento, quando ela percebe que ia desencarnar, porque por estar com leproso, ela ia pegar lepra, e foi o que aconteceu. Que ela faz uma viagem a pé longe, porque ela não tinha recurso de ir de outra forma, e como ela estava com lepra, ao longo da viagem isso piorou, e quando ela chega lá em Éfeso para ver Maria e João, porque ela queria despedir deles, e com certeza foi uma orientação que Jesus deu para ela, para ir lá antes que ela fosse desencarnar. E ela acolheu essa orientação, mesmo enfrentando e sabendo que enfrentaria dificuldades infinitas nessa trajetória, que foi o que aconteceu. Porque quando ela teve esse pedido de Jesus para ela ir até Éfeso, onde estava a mãe de Jesus e João Evangelista, ela não mede a dificuldade que ela teria para fazer isso, ela simplesmente acata e vai. Ela estava nos seus derradeiros momentos, porque ela já estava leprosa. Na viagem ela sabia que ia piorar a situação, como aconteceu. Uma viagem a pé, com rigor de clima. Deserto, ele tem extremos de clima. E então ela enfrenta essas infindáveis tormentos ao longo dessa viagem para que ela consiga chegar lá, mas naturalmente quando ela chega lá, ela tomba no chão, desfalecida, para desencarnar. Daí um cristão a reconhece, leva ela até Maria e João, e ali, quando ela vai desencarnar de fato, Jesus aparece para ela, para buscá-la, e a diz: Madalena, você atravessou a porta estreita, você deu conta, amaste muito, vem que eu estou te esperando aqui. E ela, então, é levada pelo Mestre. Então, mostra que essa questão daquilo que vai ser construído sobre a rocha é o desejo do Cristo atendido. E ter ele como modelo, como aquele que eu devo seguir. Então, mesmo que nós tenhamos luminares e aqueles que foram instrumentos para que nós nos aproximássemos do Cristo, porque aquele que é fiel a Jesus sempre vai ser instrumento para que outro se aproxime de Jesus. E tantos quantos passaram entre nós e foram esses instrumentos para nós, mesmo assim, nós precisamos focar no Cristo, não tirar os olhos dele e do que ele está nos pedindo e nos trazendo. Há um tempo atrás, eu havia feito uma previdência privada que congelou um dinheiro de herança que tinha caído na minha conta. E quando você congela um dinheiro em previdência privada, você deixa aquele dinheiro a serviço do lucro, para daqui 30 anos, 20 anos, você receber aquilo com um montante acrescido. E acabou que, por esse valor ter ficado congelado, pessoas que podiam ser ajudadas por esse dinheiro não o estavam sendo. Então, em determinado momento, Jesus fala para mim: Cíntia, quebra essa previdência. Chegou o momento de fazer isso. E eu peguei e quebrei. Porque quando é assim, eu não estou fazendo nem muita coisa, é o básico. Porque é uma coisa que está sobrando na minha mão, que não me pertence. Porque os recursos que eu tenho, até meu corpo é emprestado. E que o mínimo que eu tenho que fazer é tirar aquilo congelado no lugar para entregar. Então, eu peguei, eu havia quebrado essa previdência privada e houveram tido aí uma orientação quanto a como fazer em relação ao que foi tirado dali e que, veja, promanou do Cristo mesmo. E é curioso porque quando foi feito o imposto de renda desse ano, que nós houvermos feito a declaração do imposto de renda, aconteceu de ter uma guia
um boleto para pagar de quase R$ 3.000, porque nós houvéramos quebrado a previdência privada e esse valor está caindo ao longo de 5 anos, está entrando na nossa conta num prazo de 5 anos, porque é o jeito que eles viram que incidiria menos imposto, fazer assim. E aí já tinha, bem dizer, 1 ano, porque nós fizemos essa quebra e o dinheiro começou a entrar do que estava congelado, começou a entrar na conta por volta de outubro de 2023, então em 2024 já tinha ali 1 ano que esse dinheiro estava caindo. E a Receita Federal analisou essa situação e nos cobrou R$ 3.000 quase por causa disso. Então mostra, gente, que quando a gente está falando de materialismo, materialismo gera materialismo. E existem muitas situações, ciladas que vão acontecer na questão do mundo material para nos fazer agir legalmente de forma ilícita com um dado objetivo que para o mundo é valor. E isso vai dizer, inclusive, dessa questão da motivação por trás do que fazemos. Nós sabemos que o espírito ele não tem forma e que a simplicidade é um grande triunfo para aquele que adquire. Como um período em que o Chico ele estava usando uma peruca devido à questão da parte que estava aqui careca nele, ele pegou e usou por um tempo uma peruca. E Divaldo, certa feita que ele tinha sido entrevistado pelo Fantástico e comentou que ele pintava o cabelo, ele falou que consoante o Chico houvera dito, a autoestima dele o impõe se tornar menos assustador para os outros. Aí ele falou que não tem o direito de assustar os outros com a sua feiura. E houvera sido, inclusive, falado para ele a questão de alguns seguidores do Chico, contemporâneos dele, que acusaram Divaldo de plagiar a obra do Chico e de, inclusive, existir algum tipo de aversão, dificuldade no relacionamento dos dois. E o que nós sabemos sem verídico, até porque nós estamos falando de espíritos que deixaram com a sua vida um testemunho no bem, tanto um quanto o outro. Mas ao que Divaldo responde que o outro vai me ver conforme a sua própria ótica. Em sendo assim, mostra que a proposta dessa espiritualização, ela vai na contramão daquilo que o mundo vai me dizer que é valor. Consoante vai dizer num recorte de Boa Nova, em que no capítulo 19, Comunhão com Deus, Jesus vai dizer de um indivíduo que estava buscando a água que faltava para eles. E aí Jesus pergunta para esse indivíduo se a chuva era tão escassa assim, e ele responde que sim.
e que nas proximidades ali de Jericó, a chuva houvera se tornado uma verdadeira bênção, graça de Deus. Então Jesus vai dizer da singelidade desse quadro e que é na simplicidade que nós vamos encontrar os símbolos mais puros, mais elevados. Quando eu quebro a forma para adentrar o fundo. Eu quebro o materialismo para adentrar o espiritualismo. Quebro a casca para adentrar o cerne. Então Jesus continua que o homem que houvera falado com ele tinha tido a compreensão que sem a chuva não há manancial na terra. Mas ele não parou de trabalhar. Mesmo sem chuva, ele continuou se esforçando e procurando o reservatório que a divina providência armazenara no subsolo. É uma imagem pálida, associativa, mas basta para compreendermos o que acontece conosco. A chuva seria um fator da misericórdia bonosa, sem o qual nós nada teríamos. A paisagem deserta ali da região de Jericó seria a alma humana que está vazia de santificador sentimento. Mas esse trabalhador ele vai simbolizar, estandar, o cristão ativo, que cava raiz abaixo dos caminhos áridos, muitas vezes com suor, lágrimas, sacrifício, sangue, para encontrar a divina luz no seu coração, no seu gemal. E essa água seria o símbolo mais perfeito que desce para nós da essência do Criador, que está tanto na terra quanto no céu. E em sendo assim, foi contemplado esse poço grande, onde a clara água começava a surgir depois de um esforço imenso daquele humilde trabalhador, que procurara ela muitos dias e teve a compreensão nítida que isso constituía a comunhão necessária, imprescindível com Deus. E em sendo assim, mostra para nós que ir e cavar é a ordenação primeira. Num caminho que pode estar pedregoso, seco, pauperado de nutrientes, sem algum fortificante que ajude essa terra, mas é precisamente cavando nessa proposta que nós vamos poder fazer o atalho da nossa elevação. Em sendo assim, Consoante vai dizer em Missões, Justiça Divina, em que Emmanuel termina o capítulo, para atendermos com alegria no coração o dever que nos cabe, e mesmo que não tenha uma alma viva que dê conta dos nossos passos na terra, que inclusive nos ignora a presença, nem por isso abandonemos e deixemos o humilde trabalho que a vida nos confiou. Porque Deus, Ele é um grande anônimo e nos ensina, nos instila, nos coteja na base de toda a sabedoria, de todo o amor, caridade genuína, que o privilégio mais alto é servir. E na base dos ensinamentos imorredores e do testemunho do Cristo, poderíamos dizer que o maior privilégio é servir e passar. Por isso que não é ter meu nome em tal monumento, não é querer ser lembrada por tal coisa, não é ser associada àquela outra,
mas é precisamente a bênção de poder ajudar a minorar o sofrimento que verga no ombro do mundo e passar nesse anonimato bendito, porque mesmo que aquilo que eu faça ainda me coloque em alguma posição de realce, destaque, eu permanecerei no anonimato moral, que é aquele desejo de que Jesus cresça e eu diminua. Porque o meu desejo é aproximar o outro de Jesus, para que ele possa ouvir melhor o que Jesus deseja para a vida dele, para que ele possa fortalecer a sua intimidade com Jesus. Em sendo assim, consoante Joana vai dizer em Desperte, Seja Feliz, no capítulo O Médico Interno, nos orientemos por esse seguro pensamento, uma disposição de equilibrado ânimo, esperança de vitória, fé irrestrita em Deus e na prece, que vão estimular as nossas células e os nossos micro-organismos para corretamente desempenhar a finalidade que lhe diz respeito precípua. E nesse abastecimento de inexaurível fonte, organizamos a nossa vida mental e moral de forma que os nossos atos sejam produtores de equilíbrio e harmonia pessoal, e quando formos convidados pela dor reparação para o testemunho e libar da libertação espiritual, ou diante de qualquer expressão de dor e de sofrimento que nos alcance, nos visite, possamos assim derramar essa doma sobre a nossa paixão inferior, esse correto aproveitamento do resgate de dívida e da reabilitação que abençoa a nossa trajetória. Em meio à inferioridade moral que nos assola, considerando por mim como espírito inferior, e que pode gerar surgimento de doença nova e do mais distúrbio perverso no mecanismo complexo do corpo somático, esse testemunho fiel ao Cristo será o que nos alçará.